Você precisa confiar na transformação. Nós conversamos em alguns exemplos aqui pela manhã de vidas transformadas pelo Evangelho. Versículo 11, Paulo fala assim, ele antes era inútil para você, mas agora ele é útil, e não só para ti, para mim também. Sabe o que significa o nome Onésimo? Quem sabe? Onésimo. Útil. Útil. Onésimo significa útil. E aí Paulo faz um jogo de palavras. O onésimo, o útil é inútil. Ou era. Mas agora o apóstolo Paulo direciona a atenção de Filemon para a transformação do ex-escravo, Onésimo. E esse novo comportamento traz exemplos extraordinários. Paulo está falando aquilo porque ele viveu aquilo. Paulo está falando aquilo porque ele tinha experiência prática naquilo. Paulo está falando sobre a utilidade de alguém que já foi inútil porque ele viveu aquilo. Onésimo nunca tinha sido Onésimo, mas a partir do Evangelho, ou do encontro genuíno com Jesus de Nazaré, ele passou a ser útil. Não sei exatamente por que ele era inútil. Talvez fosse preguiçoso, talvez fosse irresponsável, talvez não fosse confiável. Enfim, não sei por que ele seria inútil. O texto não vai me dizer exatamente. Mas o fato é que a partir do encontro com o Evangelho, ele teve a sua vida transformada. Teve sua vida transformada. E quando eu percebo isso, gente, pessoas que erram e que nós acusamos, apontamos, eu percebo uma oportunidade de transformação. Eu me lembro que Paulo e João Marcos, em Atos capítulo 12, até 12 e 13, tem a historinha da viagem de Paulo e Barnabé, que Marcos decide ir juntos, no meio do caminho ele decide voltar, por algum motivo, ou era jovem, ou não queria, não sei, decidiu voltar. Paulo, bota aí Atos 13, 13, dá tempo? Atos 13, 13, só para a gente... E aí, nesse contexto, o Marcos decide voltar. E Paulo fala, beleza, vá lá. Na segunda viagem, Barnabé chega com tudo pronto, com as malas prontas. Bora, meu chapa. 13, 13. Bora todo mundo com as malas prontas e tal. Aí Paulo, vão para onde? De Pafos, Paulo e os seus companheiros navegaram a Perge, na Panfilha. João os deixou ali e voltou para Jerusalém. João é João Marcos. João Marcos é o Marcos evangelista que escreveu o segundo evangelho, o evangelho segundo Jesus, que está registrado na Bíblia Sagrada. Ele voltou, desistiu da viagem, não sei porquê, não sei, mas desistiu. Paulo, na segunda viagem, chega Barnabé de novo com João Marcos. Aí Paulo, negativo, ele não vai não. Ele não tem coragem não, ele não tem condições não, pode voltar. Aí Barnabé, tio de João Marcos, fala, beleza, então eu viajo sozinho com ele. E Paulo arrasta Silas para a sua segunda viagem missionária. Mas esse João Marcos, que em um momento foi desprezado pelo apóstolo Paulo, lá na frente, a gente descobre, aqui mesmo, em Filemon capítulo, versículo 24, olha o que é que fala, Filemon capítulo, versículo 24, assim como também Marcos, meus cooperadores, aí Marcos, Lucas e tal, Marcos, que em primeiro momento foi desprezado pelo apóstolo Paulo, por algum motivo ele desistiu, lá na frente Paulo fala, esse cara é meu companheiro. Em 1 de Pedro, capítulo 5, se eu não me engano, Pedro vai falar, ele é meu filho, João Marcos é meu filho. Onésimo em um momento podia ser inútil, mas nesse momento Paulo sabia, por experiência, que ele já estava sendo útil ao próprio ministério do Paulo, seria para Filemon e para a igreja que se reunia na sua casa.
Quem somos nós para dizer quem é e quem não é, quem pode e quem não pode, quem tem e quem não tem? Quem somos nós?